Ah, Queria pedir a você que apanhasse a sua Bíblia, deixasse a sua Bíblia à mão, para que em alguns momentos nós possamos ler e compartilhar com os irmãos alguns textos da Palavra de Deus. Estamos encerrando hoje esta série de mensagens sobre enfrentando os problemas da vida. E hoje estamos encerrando com essa palavrinha, ressentimento. Ressentimento. Mais adiante nós leremos o texto de Hebreus capítulo 12. Mas gostaria de convidar você a estarmos juntos nesta manhã, orando e refletindo e pensando sobre essa palavrinha e os seus efeitos na nossa vida. Seus efeitos na nossa vida. Antes de prosseguir, queria lembrar a você que as mensagens desta série e outras mesmo já estão no site da nossa igreja. E você pode acessar pibmadureira.org.br e assistir ao vídeo de gravação dessas mensagens, compartilhar o link com seus amigos, para que eles também possam assistir a essas mensagens ali no site. Esperamos em Deus que seja de grande edificação para você, para os seus amigos, para as pessoas do seu relacionamento. Enfrentando os problemas da vida, ressentimento. O David Jeremias, ele afirma que o ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Está ali na tela. O ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Não se dissipa como a ira, melhor dizendo, mas se esconde debaixo da superfície e não é detectada nem por aparelho de ultrassonografia. Eu vou ler mais uma vez. Mais uma vez. O ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Não se dissipa como a ira, mas se esconde debaixo da superfície e não é detectada nem por um aparelho de ultrassonografia. Como a ultrassonografia tem sido bênção para detectar diversas doenças, não é verdade? Esta semana eu fiz, não foi ultrassonografia, foi Holter cardíaco, um outro exame do coração, aquele que ecocardiograma, ecodoppler das carótidas e tal, e hoje está tudo colorido, muito bonitinho e tal, né? Então ajuda a detectar, mas esses exames todos, nem mesmo o ecocardiograma, que analisa o coração, é capaz de enxergar o ressentimento. É capaz de enxergar o ressentimento. Existe um exame hoje muito interessante, que, se eu não me engano, se chama PET scan, que ele é como se fosse assim, um scanner do corpo inteiro. Ele escaneia o seu corpo todo e é capaz de ver um carocinho de arroz, metade de um caroço de arroz em qualquer canto do seu corpo e dizer se aquilo ali é benigno ou maligno. Então, são recursos maravilhosos que nós temos hoje. Mas o ressentimento não aparece no PET scan. Não aparece. Não aparece, é impossível, ele se dissipa e se esconde debaixo, né? Ele não se dissipa, como a ira, mas se esconde debaixo da superfície, E esse mesmo autor, ele conta uma história interessante de um homem que foi mordido por um cão, e descobriram que o cão estava raivoso, e, consequentemente, ele ficou com raiva, com aquela doença conhecida como raiva, que é a hidrofobia. E ele virou para o seu médico e lhe deu uma folha com alguns nomes e disse o seguinte: isto não é um testamento, doutor, é a lista das pessoas que eu pretendo morder antes de morrer. Isso não é um testamento, mas é a lista das pessoas que eu pretendo morder antes de morrer. Tá? Os ressentidos são aqueles que foram mordidos e canalizam a energia para morder os outros ou morder a si mesmos.
ou morder a si mesmo. Você deve se lembrar daquela historiazinha sobre o soldado do Nepal. O soldado do Nepal tinha uma cultura antiga de que quando ele tirava a sua espada da bainha, ele só poderia colocá-la de volta na bainha se ela estivesse banhada em sangue. Então ele fazia de tudo para arrancar o sangue do seu inimigo. E se ele não conseguisse tirar o sangue do seu inimigo, ele tirava do seu próprio sangue, porque a espada não poderia voltar para a bainha sem sangue. E graças a Deus que você não precisa, hoje, banhar a sua espada, a espada das suas razões, a espada do seu orgulho, e a espada das suas pretensões, nada disso, nem no seu sangue, nem no sangue das pessoas que convivem com você. Você pode banhar a sua espada no sangue de Jesus. Então, se você tem um coração ressentido, vá até o Calvário e banhe a sua espada no sangue de Jesus, que certamente você terá melhores condições para viver. Tá? O ressentimento nos deixa irados permanentemente. A palavra ressentimento significa o sentimento que se repete. É o sentimento que se repete, ou seja, é aquele sentimento com o qual você vai dormir e com o qual você acorda. Você dorme com ele, você acorda com ele, você passa o dia com ele, você deita com ele, você olha para o lado, oi, tudo bem? Você está aí, né? Você acorda, ele está ali do seu lado, é o sentimento que não te abandona nunca. E você tenta livrar-se dele, tenta se desvincular dele, não consegue. Porque é um ressentimento, é um sentimento que se repete, é um sentimento que nos deixa irados permanentemente. 1 Coríntios 13, verso 5, nos diz que o amor não se ressente do mal, o amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. E a palavra guardar ali, o verbo guardar, ele vem da contabilidade, a palavra logizomai. Vem da contabilidade, significa calcular ou computar. Os contadores públicos do primeiro século deveriam conferir os livros contábeis, calcular ou computar que ele tinha determinado número de itens. A palavra que designa esse cálculo é a palavra logizomai. Logizomai. Então, guardar o rancor é você guardar uma lista de coisas que você tem contra outra pessoa, é você ter um livro contábil em que você vai registrando todas as ofensas que você recebeu ao longo da sua vida, e vai anotando, vai registrando, e aquilo vai só se acumulando, e chega um momento que sufoca plenamente a vida de qualquer pessoa. Romanos capítulo 4, verso 8 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa. A ideia é que Deus tem um livro fiscal e somos felizes realmente se Ele não registrar nenhuma entrada do nosso nome nesse livro. Se você entregou a sua vida a Jesus, é claro que o sangue dele já lavou a linha do seu nome e você pode ser verdadeiramente feliz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz que nós fomos reconciliados com Deus. Ou seja, no momento da nossa reconciliação, Deus joga fora o livro fiscal que Ele tinha contra nós, que Ele tinha contra a nossa vida. Merecemos que esse livro seja jogado contra nós, mas ao invés disso ele é lançado para longe de nós. Se Deus fosse olhar para o nosso merecimento, Ele lançaria esse livro no nosso rosto. Ele lançaria esse livro contra nós. Mas pelo seu amor e pelo sacrifício de seu Filho ali na cruz, Ele lança esse livro longe de nós. Longe de nós. Nós precisamos guardar recibos de pagamentos durante alguns prazos, por alguns prazos determinados,
muitos deles por 5 anos, outros talvez por mais tempo, mas quando se trata de transações chamadas relacionamentos, nós precisamos jogar esses livros fora, muitas vezes. O amor, Paulo nos diz em 1 Coríntios 13, não guarda esses livros, não faz listas de quem vai morder. O amor se lembra de perdoar. Abra sua Bíblia em 1 livro de Reis, capítulo 2, versos 1 a 6. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, de 1 a 6. Davi está no leito de morte e ele chama Salomão para conversar. Chama Salomão para conversar. Eu queria que você atentasse para esse texto, porque esse, meus irmãos, é o lado de Davi que nós preferimos não enxergar. Mas sabe de uma coisa? Talvez esse seja o nosso lado que nós também preferimos não enxergar. Esse é o lado do grande rei Davi que nós não gostamos de ver. Mas esse também é provavelmente o nosso lado que nós não gostamos de ver. E que às vezes a gente até faz de conta que não existe. Mas enquanto nós continuarmos a negar que ele existe, ele vai continuar ali. A partir do momento que nós o tratarmos como ele deve ser tratado, nós temos melhores chances de mudar de vida e mudar de procedimento. Estamos juntos? 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 6. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Vejam as instruções que Davi deu a Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, e por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Podia parar por aqui, né? Se parasse por aqui, estaria ótimo. Estaria ótimo. Mas não para por aqui. O texto tem ainda os versos 5 e 6. E Davi vai dizer: você, Salomão, sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria, com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Acho que o pior desse texto aqui é que Davi encarrega o seu filho de vingar o seu inimigo. Como se já não bastasse ele guardar aquele ressentimento no seu coração. Como se isso já não fosse bastante. Como se já não fosse bastante, por exemplo, ele mesmo se encarregar da vingança contra Joabe. Ele agora encarrega o seu próprio filho de fazer isso. Então o ressentimento agora passa de pai para filho. E como isso acontece nos nossos dias? Como isso acontece nos nossos dias? Porque a raiz de amargura, a gente vai ver mais adiante, ela é algo que contamina as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente quem está dentro de casa. Aí uma pessoa fica amargurada, a família inteira fica amargurada. A família inteira fica amargurada. Esse é o lado de Davi que preferimos não enxergar, mas talvez seja um lado nosso que preferimos não encarar.
O ressentimento é um ser feio e deformado. O ressentimento assemelha-se a um câncer que toma conta, que assume o controle. Como escreveu Ellen Grace Lachey, o ressentimento cresce, distorce a realidade, ele nos mantém acorrentados ao passado. Como um ar poluído não intoxica somente a pessoa amargurada, mas todos os que entram em contato com ela. Como um ar poluído não intoxica somente a pessoa amargurada, mas todos os que entram em contato com ela. Nos mantém acorrentados ao passado. E muitas vezes o passado nos impede de tomar posse do futuro que Deus tem para a gente. Porque a gente continua preso ao passado, a gente não se liberta dele. Então, por isso o autor aos Hebreus vai nos dizer, em Hebreus 12, 14 e 15, o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Você pode ler comigo ali na tela? Vamos ler todos juntos? Temos 3 versões aqui para compartilhar com vocês. A primeira é a ARA, revista Almeida, revista atualizada. Vamos ler todos juntos? Segui a paz com todos e a santificação, atentando para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja que brotando e por meio dela muitos sejam contaminados. Ok. Agora, a NVI, o que vai dizer? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor agora e nem no futuro. E nem no porvir. Hã? Porque a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Outra versão que quero deixar com vocês é a mensagem. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. O máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. A generosidade de Deus é a graça de Deus. Não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. A amargura é uma erva daninha que destrói um jardim. É uma erva daninha que estraga um jardim, que acaba com a plantação. Com a plantação. E a solução para tudo isso é justamente não nos privarmos da graça de Deus. A graça de Deus cura. A graça de Deus limpa o coração. A graça de Deus restaura o coração. A amargura adoece. A amargura destrói. A amargura passa de pai para filho, de mãe para filho ou para filha. A amargura contamina a família toda. Contamina a família. Pergunte a qualquer jardineiro sobre ervas daninhas, e ele dirá que dificilmente se elimina a erva daninha depois que ela toma conta. Dificilmente. A erva daninha se espalha e sufoca a grama viçosa, sufoca as lindas flores que desejavam ter num determinado lugar. É exatamente o que o ressentimento faz. Exatamente o que o ressentimento faz. E esse autor, o David Jeremias, ele vai dizer que
Quando decidimos ficar presos ao ressentimento, renunciamos o controle do nosso futuro, trocamos o frescor do novo dia, com todas as suas possibilidades, pela dor do passado. Ele diz mais que, com muita frequência, devoramos nosso coração, pedaço a pedaço, por alguém que pode estar longe, totalmente alheio aos nossos pensamentos, esquecido do que aconteceu e, claro, fora do alcance das nossas lembranças e ações. É possível alimentar ressentimento por alguém que nem saiba que provocou o ressentimento. A pessoa não tem nem noção daquilo que ela fez. Nem noção daquilo que ela fez. Mas o outro está guardando o ressentimento. Como alguém disse, guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra. Você toma o veneno, mas espera que o outro morra. Quem é que vai morrer? É quem toma o veneno. É quem toma o veneno. Prejudicamos não só a nossa saúde espiritual, mas também a nossa saúde física. A nossa saúde física. Nossa saúde física vai embora. Quantas e quantas doenças do nosso tempo hoje são provocadas por questões emocionais? Quantas e quantas doenças são provocadas hoje por questões emocionais? Emocionais. Terça-feira nós estávamos no nosso PG e recebemos a visita de um vizinho do casal onde o PG foi realizado terça-feira passada. Não foi na nossa casa, foi na casa de um outro casal da nossa congregação ali no Parque Olímpico. E o vizinho deles foi ao nosso encontro pela primeira vez, nunca tinha ido. Não era crente, e no momento de oração, no final, ele pediu oração. Eu queria pedir oração por mim, porque eu sofro de ansiedade. De ansiedade. Só que não é uma ansiedade assim, daquela levezinha. Eu tomo remédio por causa da ansiedade. Eu tomo remédio por causa da ansiedade. Esse negócio está destruindo a minha saúde. Questões emocionais. Questões emocionais. Tem muita gente perdendo a saúde, sofrendo de câncer e de outros problemas cardíacos e tudo mais por causa de ressentimento, por causa de uma amargura, por causa de uma mágoa no coração que não consegue ser liberada para outra pessoa. Rapidinho, para a gente terminar, passos para resistir ao ressentimento. Primeiramente, pense 2 vezes. Pense 2 vezes. E ao pensar, pense nas consequências. Nas consequências desse sentimento para você. Para você. Será que esse é o tipo de vida que você quer levar daqui para frente? Uma pessoa amarga? Que você vai se tornar uma pessoa amarga. Não só com quem lhe ofendeu, mas com as pessoas que estiverem ao seu redor. A pessoa que transborda de amargura, ela transborda e contamina todo mundo que está do lado. Esse é o tipo de vida que você quer levar? As consequências são trágicas. Quando guardo o ressentimento de alguém, vamos ver se aparece ali na tela. Quando guardo mágoa de alguém, coloco a minha felicidade nas suas mãos. Quando você guarda mágoa de alguém, você está colocando a sua felicidade nas mãos dessa pessoa. E a sua felicidade não depende dessa pessoa, ela depende de Jesus. Depende da graça de Jesus. Segundo lugar, escreva. Escreva, exteriorize os sentimentos, ponha-os no papel diante de você, observe-os muito bem na luz. Depois, rasgue esse papel. Queime esse papel, jogue fora esse papel. Não alimente, não guarde essa lista dentro de uma gaveta, e muito menos dentro do seu coração. Terceiro, fale com Deus. Fale com Deus. Peça que Ele o ajude a enxergar a profundidade do seu amor, sua misericórdia, graça e perdão dele para com você. Em quarto lugar, esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros.
esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros e a dar o primeiro passo na direção da reconciliação. 5. Evite o acúmulo de problemas não resolvidos. Efésios 4, 26 diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não fique com raiva o dia todo. Não vá dormir, não vá para a cama com raiva, não vá para a cama com um problema pendente, não resolvido. Normalmente o coração transborda justamente porque muitas coisas foram sendo acumuladas com o passar dos anos. Coisas que não foram tratadas, não foram resolvidas, e chegou um momento que houve o transbordamento. Precisamos trabalhar os problemas à medida em que eles acontecem. É possível, eu já vi isso. Guardar uma mágoa por mais de 20 anos é possível. E eu já vi isso. E é muito triste. A pessoa está 20 anos sofrendo com aquela mágoa. 20 anos sofrendo. Como se aquela situação tivesse acontecido há 20 minutos atrás. Porque ela se lembra daquela situação com dor. Com dor. Todas as vezes que ela se lembra, ainda dói, porque a ferida está aberta. Não foi cicatrizada pela graça de Deus. O remédio que cicatriza a ferida da amargura é a graça de Deus. É a graça do Senhor. Cicatriza, fecha a ferida, não dói mais. Você pode encostar que não dói mais, porque está cicatrizado. Ah, pastor, mas ficou uma marca. Ficou uma cicatriz. Sim, mas essa cicatriz é a marca da graça de Deus. Se a dor foi grande, a graça de Deus foi maior. Lembre-se que se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Isso é muito duro e muito difícil para a gente. Mas se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar uns aos outros. E Jesus, quando terminou a sua oração, a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte, está ali na tela: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A parábola do credor incompassivo lembra muito bem isso. Um homem devia uma fortuna incalculável. Incalculável. Né? Ontem foi inaugurado o metrô, a linha 4 do metrô no Rio de Janeiro, 9, alguma coisa bilhões de reais. Imagina uma fortuna como essa. Uma dívida impagável. Impagável. Aquela pessoa poderia trabalhar o resto da sua vida sem ganhar um centavo, que ela não pagaria aquela dívida. O rei chamou e disse: você precisa pagar a sua dívida. Eu não tenho como pagar essa dívida. Não tem? Então você vai para a prisão, você vai trabalhar o resto da sua vida, e você, sua família inteira. Você e sua família inteira. Olha só como é que a coisa sempre atinge a família, né, irmãos? E o homem se prostrou diante do rei e disse: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E quando ele pediu misericórdia, o rei concedeu misericórdia, perdoou a dívida. Perdoou aquela dívida imensa. Só que quando ele saiu da presença do rei, encontrou um amigo que lhe devia 100 reais. O que ele fez com o sujeito que lhe devia 100 reais? Sufocou o sujeito e disse: você vai me pagar de qualquer forma e tal. Né? Mas tem uns fofoqueiros, né? Toda história tem um fofoqueiro, né? Toda história tem um fofoqueiro. O fofoqueiro foi lá e falar com o rei: majestade, sabe aquele sujeito que o senhor perdoou 9 milhões de reais? Ele está sufocando o cara lá que ele deve 100 reais. É mesmo? Chama ele lá. E ele teve que olhar para o rei outra vez. E a pergunta foi básica: eu perdoei você toda aquela dívida, por que você não fez isso com seu irmão? Por que você não fez isso com seu irmão? Amados, a minha dívida para com Deus
era essa aí de 9 bilhões. A nossa dívida para com Deus era nesse nível, impagável. Mas Jesus foi lá e pagou na cruz. E pagou. Colossenses capítulo 2 diz que ele cravou todo o escrito de dívida que havia contra mim, contra você, lá na cruz. Tudo foi pago. Mas a gente não consegue perdoar. Nada. E a gente vai alimentando esse ressentimento dentro do nosso coração, e esse ressentimento vai destruindo a nossa vida, vai destruindo a nossa família, vai destruindo os nossos relacionamentos. Mais adiante, o 7º item que quero deixar para você, e último, lembre-se que o perdão acontece mediante a operação de Deus. Humanamente falando, é impossível perdoar, mas quando permitimos que a graça de Deus se manifeste, temos melhores condições de perdoar. Por isso, não se prive da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Perdoar é raro, porque é muito difícil. E Jaime Kemp lembra que o perdão de Deus custou o seu único filho. O perdão talvez irá custar o seu orgulho. Perdoar é não exigir os seus direitos, é deixar de se defender, é deixar de se vingar, é deixar a outra pessoa livre sem pagar. Perdoar é dar amor quando se espera ódio, é dar compreensão quando se espera raiva e vingança, é dar liberdade quando achamos que o outro merece punição, é recusar a própria vontade. O amor nos capacita a perdoar e ele nos ajuda também a reconhecer as nossas próprias faltas e certamente nos ajuda a liberar o perdão para quem precisa. Queria só fazer uma menção, uma referência aqui a uma história para a gente terminar. Se nós falamos de Davi, o triste exemplo que ele deixou para o seu filho Salomão, nós temos talvez uma das maiores referências de perdão na Bíblia, que é a de José e os seus irmãos. Você se lembra da história de José? Por volta dos seus 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos como um escravo para uma caravana que ia para o Egito. Seus irmãos fizeram isso com ele. Inventaram uma mentira, mataram um animal, pegaram o seu casaco, sujaram com o sangue desse animal e disseram para o pai: talvez alguma fera tenha devorado o seu filho. Nós só encontramos o seu casaco, só encontramos a sua capa. E por muitos anos, creio que cerca de 20 anos, se ele tinha 17 anos quando foi vendido, faça a conta comigo. Ele se apresentou a Faraó com 30 anos de idade. Quantos anos já se passaram? 13 anos. 13 anos. Quando os seus irmãos se apresentam a ele, já era o segundo ano dos 7 anos de vacas magras. Primeiro tivemos os 7 anos de vacas gordas e depois mais 2 anos dos 7 de vacas magras. Então, 13 anos, mais 7, mais 2, vão dar 22 anos. 22 anos se passaram. Agora, naqueles anos de vacas magras, a família de José não tem comida e seu pai manda os seus filhos irem aonde? Ao Egito. E eles vão comprar comida nas mãos de quem? De José, que agora não era mais um escravo e nem mesmo um mordomo da casa de Potifar, agora era o mordomo de Faraó sobre toda a terra do Egito. Era o primeiro-ministro de toda aquela terra. O homem mais poderoso no Egito, abaixo de Faraó. E José enxerga os seus irmãos,
reconhece os seus irmãos. Eu fico imaginando o coração de José. O coração de José. Se você ainda não leu essa história, vá para casa, por favor, e leia, meu irmão. Vá para casa hoje à tarde e leia. Tá? Leia. Começa lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Leia esse texto. Vá até o final do livro de Gênesis. Até o final do livro de Gênesis. Todas as vezes que eu leio, eu choro. Eu já li, perdi a conta das vezes, mas todas as vezes que eu leio, eu choro. O momento em que José se dá a conhecer aos seus irmãos. O momento em que ele se revela aos seus irmãos e diz: eu sou José. E os seus irmãos começam a tremer de medo, e agora ele vai se vingar da gente. Agora ele vai acabar com a nossa raça. Mas ele diz: meu pai ainda está vivo, voltem a Canaã e tragam o meu pai, porque eu quero abraçar o meu pai, antes que ele morra. Voltem a Canaã. Você não vai se vingar da gente? Voltem a Canaã, tragam suas famílias, fiquem na terra de Gósen, e eu vou sustentar vocês lá durante os 5 anos que ainda restam dessa fome miserável na nossa terra. Mas como que você vai fazer isso? Nós acabamos com a sua vida, você foi um escravo por nossa causa. Eu vou sustentar vocês durante os próximos 5 anos. Vieram 70 pessoas, a família inteira, e José os sustentou com o seu dinheiro. Eu não conheço, irmãos, na Bíblia outro exemplo de perdão como de José, exceto de Jesus. Exceto de Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Existe um ressentimento aí corroendo a sua alma. Uma ferida aberta que precisa ser fechada pela graça de Deus. Deixe o Senhor limpar o seu coração. Deixe o Senhor tratar essa ferida. Deixe o Senhor fazer aquilo que você não pode fazer. Deixe o Senhor limpar a sua alma. Mas a pessoa que me ofendeu não merece o meu perdão. O que está em jogo não é se ele merece ou se ele não merece, é a sua felicidade. Você precisa liberar o perdão, não é por causa dele só, é por causa de você. É a sua felicidade que está em jogo. Porque se você não perdoar, você vai colocar a sua felicidade nas mãos dessa outra pessoa, que talvez nem saiba que lhe ofendeu, do jeito que você está pensando, do jeito que você está sentindo. Eu queria pedir a você, nesse momento, glorificar a Deus pelo perdão que você tem em Jesus Cristo. Diga a Deus: Senhor, muito obrigado pelo perdão que Tu providenciaste para mim por meio de Teu Filho ali na cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado. Pelo Teu amor que me constrange, Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz, nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Amor de Jesus por nós, por mim, por você, por cada um de nós estamos aqui. Glorifique a Deus, Senhor, obrigado pelo perdão que eu tenho em Ti. Mas, Senhor, ajuda-me a liberar o perdão.
Da mesma forma como um dia tu liberaste para mim, ajuda-me a liberar para as pessoas que me ofenderam. Liberta-me desse ressentimento maldito que tem destruído a minha saúde, que tem destruído a minha família, que tem destruído os meus relacionamentos. Liberta-me disso, Jesus. Em nome de Jesus, fecha essas feridas da minha alma, Senhor. Cicatriza e cura-me com o teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus. Você pode se ajoelhar no lugar onde você estava para a gente orar?